Fala galera, vamos acompanhar aí como foi a derrota do Timão para o Platense por 2-0. Hugo Souza lamenta a falha em derrota para o Platense na Libertadores. Vamos acompanhar aí. A boquinha. Vamos ver o que vai acontecer. La Plata. Olha, se eu tivesse na Libertadores e não estou, eu estaria preocupada com a Libertadores, não com a Copa do Brasil, mas tudo bem, são parâmetros. Vamos buscar. Porque é o seguinte, agora é motivo de preocupação, mas mais do que isso, de decepção. O Corinthians fez um primeiro turno, entre aspas, da primeira fase da Libertadores, ou fase de grupos, bom, excelente, acima da média. Mas a segunda metade... Diniz acabou perdendo depois de 19 jogos a competição, contando Flu e Corinthians. Yuri não apareceu, Memphis não apareceu e Hugo Souza, ele mesmo, ao vivo, confessou que falhou muito e pediu desculpas. Acabou o gás. E o Ronaldão hoje tá desse jeito. Pela programação inicial, o Memphis jogaria no máximo 60 minutos, mas ele acabou sendo substituído por Fernando Diniz ainda no intervalo. Caio César entrou em seu lugar. Uma atuação até certo ponto melancólica em seu último jogo pelo Corinthians antes de se apresentar à seleção da Holanda, que vai disputar a Copa do Mundo. I feel quite okay, you know. I think that it will surprise people at the World Cup. So I feel physical good. I'm happy to be back on the field first of all, and now it's just about finding the confidence. Como tem contrato com o Corinthians somente até o dia 20 de junho e não renovou até o momento, Memphis pode ter feito na noite desta quarta-feira o seu último jogo pelo Timão. Eu quis saber do holandês se o futuro dele será no Corinthians e ele brincou dizendo que eu era o primeiro a fazer esta pergunta. For me, like something that I would love. So that's something that I cannot answer right now, but I want to stay here. I think I've done always a great effort here in Corinthians to protect the club, to protect the fans. We must also agree and be honest that that I have experienced things in the last 2 years that I hadn't experienced in my career before. And okay, I adapt to the culture here very well, I think, but let's not act like certain things were normal, what happened with me, with my name. All I want to do is give this club here my heart and more titles and more good times because the fans deserve it. Já Yuri Alberto, seu companheiro de ataque, foi tema da coletiva de Fernando Diniz pelas vaias que recebeu quando foi substituído. Em relação ao Yuri Alberto, as vaias é uma coisa natural que acontece e o Yuri é um jogador já, embora tenha pouca idade, experiente, muito vivido, começou muito cedo no Santos e então tem casca suficiente para suportar e saber que é uma coisa normal pelos últimos acontecimentos, era uma coisa que podia acontecer e eu sei que ele vai sair mais forte disso. Dou confiança que o Hugo ele vai voltar a subir e subir muito. Acredito muito no potencial dele, acredito que é o goleiro que tem tudo para ser no próximo ciclo da Copa do Mundo, ser um dos goleiros da próxima, não foi para essa, mas para da Copa que vem. Com 2-0, o time argentino controlou a partida e poderia ter aumentado. Saiu comemorando a vaga para as oitavas de final. Já os corintianos não conseguiram evitar a perda da invencibilidade na Libertadores. O time até criou algo. Labiat teve 2 momentos, mas ao contrário da partida de domingo contra o Atlético Mineiro, quando fez o gol da vitória, não foi feliz. Pedro Raul também chegou perto. Lá se foram 7 jogos sem perder em Itaquera, onde Diniz nunca havia sido derrotado desde que assumiu o timão. Muito decepcionado, o time jogou mal, jogou de uma maneira muito acelerada, com muita pressa no primeiro tempo. E no fundo eu quero aproveitar esse jogo para ser uma chance da gente melhorar coisas que a gente precisa melhorar. É o ponto ultra mega negativo dessa partida, além da derrota por si só, foi a atuação muito abaixo para um goleiro que pretendia estar na seleção brasileira como o Hugo Souza. Ele mesmo já reconheceu, porque não é o comentarista que tem que dizer, não é a apresentadora. O cara sabe quando joga bem e quando não joga. E olha o que ele disse, nós não temos ainda o vídeo, a imagem liberada, então temos aqui a reprodução do que ele falou ao vivo depois do jogo. Fico triste, peço desculpas ao torcedor e ao time. É o que a gente treina, eu não vou deixar de fazer. Fico triste por ter errado. Infelizmente atrapalha, mas seguimos. Segue, né, Rona? É o começo, né? Acho que você tem que reconhecer que você não estava numa noite inspirada. Não só ele, né?
O importante é saber que não só ele tem esse mesmo pensamento. Ele errou sim ontem, mas é um cara que tem crédito, é um cara que pode crescer muito ainda, pode ser o goleiro da seleção na Copa do Mundo na próxima. Então é crescer. No momento como esse é crescer. E ter a confiança de continuar saindo jogando com os pés, é ter a confiança de orientar a zaga, é continuar vivo no jogo. Isso que é importante. Ele errou algumas vezes, 2 vezes, e continuou vivo no jogo. Depois fez uma defesa que poderia ter estendido aí a tristeza dos torcedores. Mas é continuar trabalhando firme. O primeiro passo, Hugo, você já deu. O reconhecimento, é isso. E cabeça erguida, próximo jogo, vai ter aí, você pode se redimir também em pênaltis aí na Copa do Brasil. Você pode se redimir, então. É isso aí. A vida de goleiro é essa. E tem que ter personalidade. E você tem, filho. Personalidade, tá no time grande, você é responsável, um cara responsável. E é assim que começa, é assim que se cria um grande goleiro. É isso aí. Pode se redimir na Copa do Brasil, nos pênaltis. Quem sabe? Eu espero não errar mais, né? O duro é essa frase aí. Eu vou continuar tentando. Aí lasca tudo, hein? Porque não eu gostaria que o Ronaldo tivesse a mesma paciência que ele tem com o Hugo, com outros goleiros, não é? Que ele tivesse esse mesmo entendimento. Mas assim, ontem, agora falando muito sério, e aí não é a questão de clubismo, de torcida... Foi uma noite muito ruim do Corinthians. O time não correspondeu. Memphis Depay era melhor nem ter entrado em campo. O Yuri, muito apagado outra vez. O Ranieri, que é um dos pilares do time, jogando mal. O Corinthians não teve chances claríssimas, não produziu para vencer o Garro, que tem sido o condutor desse time. Então foi uma atuação e o Hugo o pior em campo disparadamente, porque uma saída de bola... Olha isso, gente. Como é que um goleiro do nível dele vai errar uma saída de bola? Ou tá impactado, porque não foi convocado, mas, gente, tem que seguir a vida, tem que mostrar serviço, como ele disse. E aí, o pênalti, o Garro ficou vendido, porque o Hugo erra, e na sequência, um pênalti claríssimo do Garro. Mas eu pensei, o que ele estava fazendo ali? Eu perguntei ontem na rádio, eu estava na Rádio Bandeira, eu falei, o que o Hugo errou? O Mateuzinho estava nas costas. O que o Garro estava fazendo ali, ó? Essa é a minha pergunta. Que posicionamento é esse? Que o Garro está dentro da área ali, pelo tamanho dele ainda. Você vê que o Hugo passa por cima dele, que ele acha que é um prédio. Aí ele fica olhando. Aí ele vai, abaixa a mão. E ele tá atrás do lateral. Não tem tempo, Rona, de reação nenhuma. Ele acha que o goleiro vai pegar a bola quando ela passa. O jogador do tamanho do Garro. Você tá querendo tirar o erro do Hugo pra colocar no Garro? Olha aqui, vocês vão me entender agora. Que vocês jogaram um pouquinho. Vocês vão me entender. Não no gol, no gol. O que ele tá fazendo ali? Um cara da estatura dele tem que estar onde ali? Mas vem cá, irmão. Ele tem que estar na entrada da área ali pra fazer o quê? Pra fazer o arranque do time, pra fazer o passe. Se o Hugo tira a bola e pega a bola, não ia acontecer nada. Ninguém ia estar falando desse lance. Mas se você vê ele lá, você é o zagueiro, eu sou o goleiro. Nós estamos olhando ele ali. Ô, Garro, com certeza. vai lá na sobra. Aqui você não vai cabecear. Eu nunca vi ele cabecear a bola pra fazer gol. Com certeza. Eu nunca vi ele cabecear a bola pra tirar do zagueiro. O Diniz treinou e colocou ele ali pra marcar. Não. Eu queria saber o que ele tá fazendo ali. Que isso? Você tem que falar assim, o Hugo errou o tempo de bola, acabou atrapalhando. Você tá surdo? Eu falei que o Hugo errou. Então, eu só quero saber o que ele tá fazendo ali. Você tá falando do Garro, que a bola bateu na mão dele, irmão. Então, o que ele tá... O cara que vai proteger o gol, ele não tem a manha de proteger o gol. Ele não sabe proteger o gol do Garro. Olha lá. Aí ele... Olha lá. Ele tá assim, ó. Ó, com o pé, ó. Não pode. É claro. Para aí, Edu, vou fazer outra pergunta. Se você fosse o zagueiro, estivesse na área e o seu goleiro fizesse isso, o que você falaria com ele? Eu falaria que primeiro quem errou foi o goleiro. Porque se o goleiro pega a bola ou soca a bola como ele foi fazer ali, Renato, não tem o porquê, de repente, criticar o Garro. O Garro acabou se protegendo porque o Mateuzinho estava ali e se protegeu ali na frente. Eu só tô perguntando o que o Garro tá fazendo ali. O Garro, com certeza, está ali porque foi treinado alguma coisa que o Diniz colocou. Não pode ser. Pra marcar o jogador nem do Platense. Nem no sorteio, no vestiário, ele ia ser escalado pra ficar ali. Pode marcar. Ele é proibido marcar o Garro? Ele não tem o jeito de tirar a bola de cabeça. Ele não tem esse tique de tirar a bola de cabeça. Eu nunca imaginei que uma derrota do Corinthians já classificado produziria tantos problemas na cabeça do Ronaldo. Não, eu quero saber o que ele tava fazendo. Vou ligar pro Diniz hoje. Diniz, eu vou te ligar e falar o que o Garro tá fazendo ali. Então tá bom, vamos dividir a rede. Vessa, vamos lá. 2-0. Podemos falar em crise? Não, brincadeira, é um exagero. Mas foi ruim, Vessa. O resumo pra mim, assim, aquele famoso lead, né? Foi uma noite patética do Corinthians, falando português claro, uma noite patética, um time desconcentrado, que estava classificado e entrou para simplesmente fazer qualquer tipo de jogo, desconcentrado, desfocado, soberbo, alguns jogadores soberbos, o corpo estava lá, mas a alma não estava dos caras, e pegou pela frente um time que, olha, deve dar muito orgulho pro seu torcedor, uma organização impecável,
Com mais um 10 bom, Zapiola. Mais um canhotinho muito bom. Uma organização, um foco, uma determinação, os caras fazendo história. É um clube de 120 anos que nunca tinha sido campeão na vida. Na vida, 120 anos. Foi campeão ano passado. Depois entrando para a história, surpreendendo todo mundo, né? Passando por São Lourenço, River Plate, Racing, Huracan na final. E aí garantiu a vaga na Libertadores. Então, vivendo, o slogan deles é do bairro ao continente. Porque eles são um time de bairro, time do bairro de Saavedra, de Buenos Aires, ao continente, tendo uma vitória dentro do estádio de abertura de Copa do Mundo, com uma organização incrível, um foco. Então eu queria só fazer esse elogio, porque realmente a linhazinha abaixo, alguém acha que os argentinos do Platense iam encarar o Corinthians, linha alta, então, mano a mano, não iam. Mas não era um 3-6-1, era um 5-3-2. Isso eu achei legal. Mas com linha baixinha sempre, respeitando, marcando, tudo certinho. O Corinthians teve uma noite patética, com tudo isso que eu falei, de sem foco, sem concentração, uma soberba desgraçada, os caras completamente, cada um pensando muito na sua situação. Então, é seu Yuri Alberto, claramente com a cabeça mais nas férias e numa possibilidade de ir para a Itália e jogar na seleção italiana do que no Corinthians. É o Memphis, claramente, tendo os minutos que ele precisava, porque sabia que hoje ia embarcar para a Copa do Mundo. É o Hugo Souza, ainda com o celular na mão lá, com a taça da Copa do Mundo, lamentando que não ia para a Copa. É o seu Bidu, dando taquito, rolinho, não sei o quê, achando que é o Marcelo e o Roberto Carlos. O Mateuzinho com aquela coisa dele de querer brigar com Deus e o mundo. E o Raniel em outro lugar, que não tinha lá, que estava no campo, o Alan jogando mal. O Garro parecia que estava querendo ver mais um argentino classificado, porque ele jogar o que ele jogou, ele estava feliz, que eu acho que os outros argentinos, estou exagerando aqui, mas a postura também inacreditável. Então, assim, você pega todo mundo, todos os jogadores, e aí eu vou tirar duas exceções. Acho que o Gabriel Paulista foi um cara com muito foco, esse é um cara diferente, assim, de postura, incomodado com o resultado, virando até lateral direito, às vezes, para poder dobrar contra o lateral, deixar o Mateuzinho. Então, até isso ele teve a predisposição de correr, virar um lateral muitas vezes para ajudar. E, sobretudo, o Caio César, que foi o único que jogou, o único que fazia alguma coisa. Ele entra no intervalo, o time muda com ele, assim, de postura. Ele passava por todo mundo, tem que ser titular, está pedindo passagem. Então, é uma noite ridícula do Corinthians, para vocês terem uma noção. O Corinthians, há 20 anos, não perdia por 2 gols de diferença para um time estrangeiro na Libertadores. A única vez que isso tinha acontecido foi para o River Plate, a famosa noite que a torcida tenta invadir o campo lá no Pacaembu. 20 anos não perdia por 2 gols de diferença para nenhum estrangeiro. Disputou um monte de Libertadores do período e ninguém de estrangeiro, ou aqui ou até fora, hein? Não é só aqui no Brasil, fora também. Ninguém tinha metido 2 gols de diferença no Corinthians. Time brasileiro tinha, o Flamengo e o Grêmio conseguiram. O estrangeiro não. Então foi a segunda vez só na história. Caiu. É uma noite patética que derruba um monte de marca legal, de um monte de vencibilidade. Fernando Diniz, 19 jogos sem perder Libertadores, Fluminense e Corinthians. Caiu. Corinthians, na sequência muito positiva na Neoquímica Arena, 7 jogos sem perder, caiu. Diniz nunca tinha perdido na Neoquímica Arena para ninguém, também caiu. Enfim, daquelas noites que realmente, não afetou a classificação, não afetou, já era primeiro, já era. Mas acho que queima a imagem da instituição, queima a imagem do Corinthians, do torcedor, quase 40 mil pessoas de novo, 3 milhões de renda. Então, realmente, é daquelas noites, como diz o Diniz, a gente tem que, vai levar para frente isso para a gente poder ver o que errou. Isso daí tem que servir de exemplo e eu concordo bastante com ele. E para terminar, eu queria usar um personagem e aí o G4, ele é um programa que normalmente tenta antecipar situações. E o âncora ficou espantado quando eu falei que a situação do Yuri Alberto iria mudar em relação à torcida do Corinthians. E ontem, pela primeira vez, 22, 23, 24, 25, 26, são 5 temporadas, depois de 5 anos, jogando mal um monte de vezes, está tudo certo, perdendo um monte de gol, está tudo certo, até batendo pênalti patético contra o Flamengo. Pela primeira vez, e isso nunca tinha acontecido, ele foi vaiado quando é substituído. E na hora dele sair, ele está trotando, está correndo, a hora que ele começa a escutar a vaia, ele para e começa a andar. E a minha cabeça, a minha impressão é que ele fez uma afronta ali ao torcedor. A minha impressão. Ele ficou de mimimi, ficou de birrinha, falou, vocês estão me vaiando, eu vou caminhar até o fim, em vez de correr. Ele para de correr, o Hugo Souza dá uma bronca nele, porque eu tenho até o vídeo aqui que eu fiz ali do estádio, o Hugo Souza cobra ele, vamos, porque percebe que ele começa a andar, e eu fiquei com a impressão no estádio que ele estava ali, de alguma maneira, de mimimi, querendo, na bronquinha de ter sido vaiado. Então, quando eu avisei aqui que o clima dele mudou com o torcedor, que o aplaudiu até naquele pênalti patético contra o Flamengo, de cavadinha, e o Rossi pegou deitado, sentado no chão, a torcida aplaudiu, gritou o nome dele. A entrevista sem time dele mudou as coisas. Como vai ser agora na janela, não sei. Mas o clima para ele mudou. Se fechar a janela ele vai voltar a ser o que era, também não sei.
Mas o momento dele é esse e eu, sinceramente, para mim ele é banco. Eu acho que eu nem levaria ele para a Arena do Grêmio, nem levaria. Jogadores nessa condição, com a cabeça mais lá do que aqui, não leva. Para que você vai levar? Põe um cara que está com vontade, com foco, porque o jogo é duro no sábado. É duro no sábado. E esse período pré-paralisação aí, puta, como eu odeio isso daí, eu percebo o jogador desfocado, isso me irrita profundamente. O ano passado, sabe o que aconteceu ano passado? Era o pré-Copa do Mundo de Clubes. Sim. Ia parar 20, 30 dias também. Nossa, era um marasmo, o jogador já pensando em férias, vou viajar com a família. Nossa, como eu odeio esse período pré-parada muito longa. E esse, para mim, ontem aconteceu de novo. Mas é isso, é uma noite dura para o torcedor, porque apesar da classificação... E para fechar com chave de ouro aqui, meus amigos me contestaram que estavam do meu lado. Não, eu acho que não, a postura ia ser outra. Eu saí com o estádio com a convicção. Se o Corinthians precisasse ganhar ontem, ele estaria eliminado da competição. Não é porque, não, Vessone, se tivesse precisando ganhar, jogaria e ganharia. Não ganharia. O Corinthians estaria fora da Copa Libertadores se ele chegasse ontem. Essa noite foi uma noite patética de Libertadores do Corinthians, daquelas que o Corinthians vive muitas vezes. Só duas diferenças. Não era um mata-mata e não teve jogador expulso, porque o Corinthians adora também, naquelas noites ridículas de mata-mata que Corinthians e Libertadores normalmente protagonizam, tem um jogadorzinho expulso. Faltou, o Alan empurrou um cara lá, quase foi. Mas foi patético a noite de qualquer maneira. Só uma dúvida, Vessa. Você disse que o Corinthians não classificaria, mesmo se ele jogasse com outra postura? Não, porque ele, por mais que... O Platense ia fazer o jogo que fez, ia ser difícil pra caramba e você não ia classificar. Não ia classificar. Eu tenho essa convicção. E uma coisa que eu estava esquecendo. 4 gols tomados por Fernando Diniz na Neoquímica Arena. O Corinthians deu os 4 pro adversário. Nós estamos falando agora de 8 jogos. São mais de 700 minutos de bola rolando. Nenhum adversário construiu uma jogada e fez o gol no Corinthians. Os 4 gols tomados pelo Diniz. O Ranieri entrega para o Luciano fazer o gol, o Mateuzinho faz o gol contra, ontem o Hugo falha, e aí o Hugo Garro pateticamente põe a mão na bola e entrega o pênalti, e o Hugo Souza, em vez de dar o biquinho para frente, quer sair jogando e joga no pé do cara. O Corinthians deu os 4 gols que o Corinthians do Diniz tomou dentro da Neoquímica Arena. Segue nenhum time construindo uma jogada, entrando na área do Corinthians e fazendo o gol. Essa fica a curiosidade aí. Vamos ouvir agora, finalmente, o que disseram o Memphis Depay e também o Fernando Diniz. A primeira coisa que eu falo do jogo é muito decepcionado, o time jogou mal. E isso, o treinador, quando o time joga mal assim, obviamente é o principal responsável. A gente jogou de uma maneira muito acelerada, com muita pressa no primeiro tempo. O jogo era um jogo para a gente cadenciar e acelerar na hora certa. Então a gente jogou muito passe e a minha verdade é que eles também não criaram quase nada. E você fala assim, o que me preocupa, não é uma coisa que questão de preocupar, me preocuparia se isso fosse uma rotina do time. Né? Obviamente que eu não gostei do que aconteceu, e no fundo eu quero aproveitar esse jogo para ser uma chance da gente melhorar coisas que a gente precisa melhorar. O Hugo nos salvou lá contra a Platense, o jogo de 2-0, ele fez 2 defesas monumentais, e hoje pontualmente assim aconteceu, mas ele também é um jogador que tem muito serviço prestado aqui no Corinthians. E o Hugo em nenhum momento ele demonstrou, pelo menos que eu saiba, para mim, algum desejo de sair, pelo contrário. É um jogador muito identificado com a torcida, como o André também tem identificação com a torcida. E o André fez uma partida excelente lá contra o Peñarol, por exemplo, semana passada. E era meio natural também que ele sentisse, depois de 2 meses, a falta de ritmo de jogo, que foi o que aconteceu. E um jogo muito difícil, que o time também estava errando, muita coisa que não estava errando até então. Então dificultou um pouco também para ele conseguir ter um desempenho melhor. All I want to say is that, I love where I am right now. I think the things I want to achieve with the right people that right now are at the club, the coach who work intensively on the squad, that is 100% pure Corintiano, Fernando Diniz, and Marcelo, who works behind the scenes at a lot of things, together with the president. I think that my job here is not done, but we have to come together and talk about the future and see what we do. But for me, it's clear that I love this club and I want to stay. Well, that's not something I will tell you, because that's like details I don't share right now. But all I want to say is that I want to stay. And again, never in my life had to even answer these questions about talking to companies or whatever. So I don't want to do that. All I want to do is the best for Corinthians. Muito bem, tá aí o Memphis falando sobre fica, não fica, quer ficar. Tem um outro trecho que ele fala, eu fiz meu primeiro milhão com 19 anos, uma questão de dinheiro e tal. Ele agradeceu o pessoal da Identidade Corintiana que tava esse vídeo aí, o logo ali em cima deles, porque o vídeo é deles. Obrigado aí a galera da Identidade. Então tá aí, o Memphis falando, jogou meio tempo, Arnaldo, ali para ser convocado e tal, porque não, para ganhar ritmo ali e tal. Pegar ritmo e tal, mas também não jogou bem não, hein, Arnaldo? Aquilo, né? A gente tava... Ontem, quando
previsão se confirmou, né, que ele iniciaria o jogo para ganhar minutos, jogar pelo menos 45 minutos, dava para sacar que ele iria simplesmente jogar para ganhar ritmo. E aí é aquilo que a gente fica discutindo e que enfurece o torcedor. O time está sendo feito de cobaia, né? O jogo era classificado, então eu vou ganhar o ritmo e jogar os minutos que eu quero, que eu posso. E eu acho que ele simplesmente fez figuração em campo, né? E depois dessa boa entrevista, aliás, é um jogador muito inteligente e tudo mais, né? Mas o Vessone tinha antecipado aqui, como ele fala que o G4 gosta de antecipar, que talvez pudesse ter sido o último jogo do trio Gin junto. E, de fato, foi uma noite do trio daquelas para esquecer, né? O Gal cometeu o pênalti, o Yuri saiu vaiado e o Memphis e depois deu a entrevista. Fica claro a intenção de continuar, mas é uma decisão que acho que ela vai além do campo esportivo, que é comandado pelo Diniz e também pelo Marcelo Paz, o presidente do clube. Se é viável ou não, né? Acho que fica essa interrogação. E eu acho que a questão aqui por isso eu acho interessante, são figuras muito simbólicas no mesmo momento. A última Copa de cada um do seu jeito, cada um na sua seleção. Memphis e Neymar que jogaram para Corinthians e Santos nesse semestre, uma preocupação extra em relação aos times que eles defendiam. E a gente não sabe como é que vai ser depois, em termos também de cabeça e envolvimento para os dois. Então, para renovar um contrato com o Memphis, nessas bases, é preciso de coragem, cara. Não é uma coisa simples de decisão. Embora eu acho que ele esteja adaptado, sim, ele esteja feliz, sim, ele seja um bom jogador também, mas não é uma decisão simples de se tomar, porque ele é um jogador muito caro. E é o que a gente falava antes mesmo dessa coisa da convocação se aproximar. Já deu certo no primeiro contrato. Vale a pena dobrar a aposta? É bem complicado, né? Essa decisão está com o Osmar Stabile, embora o Mendes tenha falado que o Diniz e o Marcelo Paz estejam trabalhando junto ao presidente para convencê-lo disso. Então, acho que é isso. O Vessone ainda postou um negócio interessante, eu não tinha reparado, ele tem uma visão, acho que é legal você falar da faixa. Qual é o significado disso para você? A faixa escrito 80, né? Explica para a galera. O Memphis jogou com a faixinha branca normal dele, mas tinha o número 80. E ele é um cara... o Ronaldo Fenômeno tinha umas sacadas, assim, muito diferentes, que é além do tempo dele em relação a um jogador de futebol normal. Então, o Ronaldo, por exemplo, campeão da Copa do Brasil 2009, ele levanta a taça com uma mão só. Sabe por quê? Porque ele sabia que na hora que a foto e a imagem dele levantando a taça era tão importante, ele levanta com uma mão só, porque os patrocinadores que pagavam o salário dele estavam aqui. Então, se ele levanta com as duas, ele tampa o patrocínio da manga que ia pagar. O cara pensa, é muito além de qualquer jogador. E ontem o Memphis usou 80. Ele tem 79 jogos no Corinthians. Então, o 80 era o significado, eu quero fazer esse jogo 80 com vocês. Era 80 milhões que o Corinthians estava devendo para ele. Não, eu quero permanecer no clube para fazer o jogo 80, o 81, 82, enfim, eu quero ter a oportunidade de continuar e fazer o jogo 80. Então, foi meio simbólico ali. É um negócio, você vê, um cara que pensa um negócio diferente do que a maioria dos boleiros, enfim, dos jogadores de futebol. É só essa curiosidade, era legal contar. Agora, Massa, não vamos tirar da equação que o Hugo Souza falhou 2 vezes também, nos 2 gols. Brincadeira. Esse é um bom ponto para falar com o Massinho, porque conhece bem o Diniz. E aí não vai falar que é saidinha do Diniz. Então, esse é um ponto. O cara deu uma saída. Eu não acho que era Diniz. Você pode, depois você vai falar. Eu não acho que era saidinha. Não achei. Não. É um lateral retornando e o goleiro chutar. A do Ranieri foi. E tanto que mas a de ontem não, é aquilo, eu tô apertado. Não condeno, né, o erro do... Isso, ele fala, eu tô apertado, eu devolvi pro goleiro dar o estourão, vambora. A diferença é essa. No Ranieri, é uma saída da bola parada, tiro de meta, você se organiza, normalmente com o goleiro mais 2, mais 1, são 4. E quis fazer aquilo. Era fazer aquilo. Ontem, não, a bola estava rolando, foi um recurso do zagueiro colocar para o Hugo. Ele estava apertado, né? Mas não deixa para mim de ser o espírito que está sendo implementado no Corinthians, certo? Então, o fato dele não rifar a bola, e ele fala isso depois, fala, eu estou treinando, vou continuar fazendo, peço desculpas e tal. Cara, os erros são minimizados na questão do Hugo, porque o Corinthians, como disse o Vessa, não está precisando de nada, está classificado e tal. Então, a gente minimiza isso. Agora, fica uma lição para o mata-mata. E se você errar assim no mata-mata, pode ser contra o Coquimbo Unido, vai ser duro, hein? É isso. Vai ser duro tirar a diferença. Tem que fazer 2-2 para empatar, para levar para os pênaltis, ou 3-2 para se classificar. E o Corinthians vai jogar em casa muitas das suas partidas na eliminatória agora, pelo menos a primeira, certamente. Né? Agora,
Faz tempo que o Corinthians não joga bola, né, cara? O Corinthians jogou mesmo contra o Flamengo, cara, na final do diploma. Teve um ou outro bom jogo, uma coisa assim, mas... O Corinthians São Paulo foi um bom jogo do Corinthians, de maneira geral. Vem cá, olha aqui. Então, aí nem é tão responsável do Diniz, que ele chegou faz pouco tempo, né? Já era muita questão do Dorival, o time estava exaurido, não dava mais e tal. Agora, pra mim... Olha esse pênalti patético. Gente, esse pênalti me incomoda. Não é pênalti isso, cara. O braço tá aberto, é Não, pênalti. mas tá aberto, tá fechado. Cara, a gente tá perdendo. A gente tá, de fato, perdendo a discussão. É que no passado não era pênalti. Não, cara, eu tô no velho. passado não era, mas... Eu tô velho, cara. Mas pênalti agora... quando você mete a mão na bola pra tirar a bola, cara. Agora esquece. Entendeu? É mais do que cal. E olha que eu vi os jogadores do Platense já levantando a mão, eu falei, é muito espontâneo. Quando 5, 6, eu falei, teve alguma coisa. Eu entendo que o dinossauro sou eu, beleza, mas... eu posso e acho que devo dizer que isso, como amante do futebol, me incomoda. Mas a regra hoje, marcou, acabou. Você viu o lance? Vocês retirariam o pênalti? Não ia mudar muito, 2-1, 44, acho que não ia Eu fazer retiro. nada. Ele não pega o jogador. Vocês retirariam? Ele vai na bola, ele acerta a bola. Não, ele não acerta o bidon, cara. No máximo seria 2 lances. Jogo perigoso. Pelo menos um jogo perigoso dava para ter. Eu marcaria. Jogo perigoso foi. Porque a reação também. Eu sempre me atento muito à reação de quem está em volta. E eu me atentei à reação do próprio jogador. O jogador do Platense, olha a reação dele. Ele falou, não, tá certo. Ele comemora o amarelo. Olha lá, ó. Prestem atenção no cara que fez a entrada. Olha lá, ó. Quer ver? Ó, ele tá lá na dele. Olha lá, ó. Isso aí. Ele assume. Ele não tem, fala, meu Deus, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Mas ele não tal. acerta o bidon, né? Agora, tem uma questão aí que tá... prudente, né? Passando desapercebido. Se pega a cabeça, arranca. Se pega, machuca mesmo, feio. Fala, Márcio. O jogo mais importante dessa semana é contra o Grêmio, não era esse. E, de novo, jogador que está feliz não sente cansaço, né? Só que agora o Corinthians vai carregar para sábado. Isso, não é para domingo. É isso. Acho que é o 7º jogo, todo mundo. 6º, pelo menos com a base toda. Desde o Barra lá em Santa Catarina. Você começa a ver alguns jogadores terem dificuldade no segundo tempo. Né? 2 deles, para mim é claro, é o Garro. O Garro precisa de um descanso, gente. Mas ele vai descansar agora 30 e tantos dias. Beleza, mas pense na régua do jogo contra o Grêmio. É isso. Porque se o Corinthians empatar com o Grêmio, é um bom resultado fora de casa? Não é ruim, certo? Só que o Santos está lá, tem outro time que está lá. Você não abre para um adversário seu que está brigando para não cair. Você vai de novo, 1 ponto, 1 gol, 2 gols, de não estar na zona, cara. É muito ruim isso para o Corinthians, que está em Copa, em 2, bem classificado nas 2. Pergunta objetiva, o Corinthians está jogando menos do que jogou? Está caindo de produção? Para mim está igual. Não, eu acho que o Corinthians vinha tendo mais resultado que desempenho. Aquela questão de tomar poucos gols, mas assim, não acho que... Eu ainda acho que é um time que, independentemente do treinador, isso para mim vem desde o Ramon Dias, encara partidas de forma diferente, em termos de concentração, foco, dedicação, espírito. Né? Isso é uma marca desse grupo. Acho que não é uma marca do Diniz, ou do Dorival, ou do Ramon Dias. É uma marca desse grupo. E aí você fica... Acho que tem 2 exercícios aqui pós-Grêmio. A gente projetar o que será o Corinthians em frente tripla, com a dificuldade financeira que tem, com a janela aberta. E a segunda, independentemente da janela, com qual foco ele vai lidar com as 3 competições simultâneas. Porque a gente vai saber, a gente já sabe, a Copa do Brasil é internacional, não é um confronto simples. Amanhã a gente vai saber qual que é o adversário na Libertadores. E no Brasileiro, muito provavelmente ele vai estar ainda numa situação não confortável em agosto. Então tem bastante coisa aí na mesa, né? Se o Corinthians tiver uma redução da qualidade do seu elenco... Não se preocupe, não vai ter. Me dá as fichas minhas aí e a all-in, a outra all-in. Não sei. Já garantido na primeira colocação do grupo E classificado para as oitavas de final da Conmebol Libertadores, o Corinthians teve uma atuação ruim na Neoquímica Arena e perdeu para o Platense da Argentina por 2-0, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos. Camisa 10 da equipe adversária, Zappiolo, marcou os 2 gols dos argentinos. A equipe de Fernando Diniz pouco levou perigo à meta rival e teve vários erros durante os 90 minutos. O resultado garantiu o clube de Buenos Aires na próxima fase do torneio continental. Dono da maior invencibilidade entre os técnicos na história da Libertadores,
Fernando Diniz voltou a ser derrotado na competição na noite desta quarta-feira. O resultado diante do Platense encerrou uma sequência de 19 partidas sem derrotas do treinador no torneio continental. O sorteio das oitavas de final da Libertadores acontecerá no dia 29 de maio, sexta-feira, às 12 ao meio-dia, em Luque, no Paraguai, depois de encerrada a fase de grupos. Todos os líderes de grupo ficarão no pote 1, enquanto todos os vices vão para o pote 2. O Corinthians volta a entrar em campo na tarde do próximo sábado, às 17h30, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.